Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um AgoraCast, o programa dedicado à gestão pública. Para falar de gestão, precisamos de falar de planejamento, porque para concretizar o que a gente pensa, a gente precisa planejar. Para falar de planejamento, eu trouxe hoje Andresa Carla, secretária de Planejamento da cidade de Caruaru, uma das maiores cidades do Nordeste. Andresa, muito obrigado, seja muito bem-vinda por aceitar o convite. Se apresenta aos nossos convidados, por favor. Obrigada pelo convite, Tiago. É uma satisfação enorme estar aqui para conversar um pouco sobre planejamento, sobre orçamento e gestão dos nossos municípios, né? A gestão pública, ela precisa realmente trabalhar muito antes de executar, né? Planejar antes de executar. Então, eu me chamo Andresa Carla Ribeiro, estou como secretária de Planejamento há 2 anos e meio da cidade de Caruaru e estou aqui para a gente ter uma boa conversa. Coisa boa. Andresa, já vou começar para os nossos espectadores. Muito se fala de planejamento, mas até há prefeituras que existe uma Secretaria de Planejamento, mas não existe propriamente o que é o planejar, né? Há uma intenção, há um desejo, mas o burocrático, o pensar administrativo, o pensar ao longo prazo, não existe. Existem intenções. E a gente sabe que nem só de intenções, de boas intenções, se faz a gestão pública. É preciso de método, e é isso que a gente fala bastante no gestão pública. A gente precisa transformar e profissionalizar a gestão pública. Para começar, eu queria entender um pouquinho e queria que você falasse, na sua experiência, o que é uma Secretaria de Planejamento, o que que ela faz. A Secretaria de Planejamento, ela prioriza a necessidade, né, da cidade e, claro, com a escuta da população. A gente procura ver quais são as políticas públicas da necessidade da população para a gente poder priorizá-las através de quais os recursos que serão utilizados para a execução dessas prioridades. Então, a gente prioriza, a gente faz o orçamento e a gente monitora até que essa prioridade ela seja executada. É basicamente, eu estou planejando e eu quero o resultado desse planejamento. E planejar é isso, né? É mudança de realidade, né? Quando a gente vai para a literatura, principalmente da administração, quando a gente pensa em planejamento, é a forma que a gente tem para mudar o futuro, né? Então, o planejamento é o caminho, como eu vou sair do ponto A para o ponto B. E você fala algo muito interessante que é prioridade. A gente não consegue fazer tudo. Existe, inclusive, um princípio econômico, né? O custo de oportunidade e as escolhas são infinitas. A gente precisa escolher o que que a gente precisa executar. E é interessante você falar dessa questão de prioridades, porque a gente precisa trabalhar com método. O orçamento é limitado, existem previsões que a gente não vai conseguir executar naquele momento. E eu me lembro, inclusive, de um ditado indiano, que ele diz: como é que se come um elefante? Um pedaço de cada vez. Então a gente não adianta querer executar tudo de uma vez, a gente precisa saber priorizar, né? Porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, materializar isso é muito interessante, esse pensamento que você traz. Ah, e eu queria entender um pouquinho o funcionamento da Secretaria de Planejamento. Como vocês tratam com essa questão de orçamento, articulação intersetorial? A gente fala bastante disso, porque é importante que as secretarias se conversem. E eu enxergo na Secretaria de Planejamento, por ser uma secretaria meio, né, ela tem esse papel meio que de articulador na execução das políticas públicas. A gente vai para secretarias temáticas, certo? Por exemplo, assistência, saúde, elas estão muito focadas naquela área são realmente áreas específicas, que têm tratos específicos, mas a gente precisa falar de gestão. E eu enxergo na Secretaria de Planejamento uma secretaria meio de articulação intersetorial, interdepartamental, para poder executar isso. Porque a gente não faz política pública, não faz planejamento, não faz gestão só. A gente precisa disso. E eu queria entender a dinâmica da secretaria, hoje, para você poder falar um pouquinho da estrutura e como é que se dá essa conversa entre secretarias para a gente executar. Na secretaria em Caruaru, Secretaria de Planejamento, nós somos uma secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Né? Existe hoje vários setores dentro da Secretaria de Planejamento e que existe uma integração entre esses setores, que é levantamento de dados para eu poder buscar o resultado das entregas, quais são os maiores desafios com esses dados, né? Então, eu tenho o setor de dados, eu tenho o setor de orçamento, que é
a base do planejamento, né? Digamos que é a execução do planejamento. Sem dinheiro eu não faço, né? Sem dinheiro eu não consigo realizar os meus projetos e meus planejamentos, meus planos, né? E tenho também a parte de monitoramento, que são aqueles analistas que fazem um acompanhamento para concretização desse planejamento. Então, prioridades temos várias, né? Eu costumo dizer que, assim, a prioridade, ela tanto é a parte política, como tem também a parte técnica, né? Por que a política, Andresa? Quando existe um pré-candidato a prefeito, a gestor do município, ele faz um plano de governo, né? Aquele plano de governo, ele não aparece do nada. Ele precisa ser trabalhado na escuta com a população, com técnicos das áreas temáticas saúde, educação e infraestrutura, dentre todas as outras. E aí, depois desse estudo, vem a elaboração desse plano de governo. É a parte política. A elaboração serão as prioridades políticas que o gestor quer entregar para a população. Ele escutou a população, ele escutou os técnicos profissionais das áreas temáticas e ele elabora o plano de governo dele. Em seguida, a gente vai trabalhar dentro da Secretaria de Planejamento para cumprir com essas propostas, transformá-las em projetos, né? E transformar ela em leis, né? Que eu costumo chamar leis orçamentárias, que é a parte legal, né? A gente precisa transformar essa proposta do plano de governo em legalidade para a gente poder monitorar e acompanhar os resultados. Então, a Secretaria de Planejamento, ela é distribuída nesses setores, em dados, indicadores, orçamento, monitoramento, e também nós temos a parte de tecnologia, lá dentro da Que Secretaria legal. de Planejamento. A parte de tecnologia, digamos, de infraestrutura administrativa, que eu costumo dizer que é a tecnologia para dentro, Uhum. que é a tecnologia que envolve todas as secretarias. Gestão de informação, seria isso? É a gestão de rede logística, Uhum. de infraestrutura logística mesmo. E como é que a gente faz para integrar as outras secretarias? A gente costuma falar sobre pautas transversais. O que são pautas transversais? São temas que a gente trabalha com várias secretarias, porque isso a gente faz uma economicidade no gasto público, né? A gente consegue entregar o resultado daquela política pública que seria a pauta transversal, porque a gente não trabalha em uma pauta, a gente tem várias pautas transversais. E a gente faz esse acompanhamento lá dentro da Secretaria de Planejamento. Qual é a secretaria que não está acompanhando essa entrega do resultado para essa determinada pauta transversal? E aí a gente vai lá, conversa, faz reuniões, digamos, em conjunto, que a gente trabalha muito por eixo, né? Aqui a gente distribuiu a gestão através de eixos e trabalha também individualizada. Se tem uma secretaria que não está conseguindo entregar aquele resultado que foi planejado, a gente trabalha, chama junto, vê qual é a necessidade, se precisa integrar com outra secretaria até a gente conseguir entregar aquele resultado que foi proposto e planejado pela pauta transversal. Um exemplo, a primeira infância, que é uma Sim. pauta, Pauta né? da vez. É a pauta da vez. Então, a primeira infância é uma pauta transversal, que a gente chama, que hoje, eu vou dar como exemplo o município de Caruaru, que é o que a gente trabalha, nós temos 25 secretarias. Dentre 25 secretarias, eu acho que, se eu não me engano, 16 ou 17 secretarias fazem parte dessa pauta transversal. E aí essa comunicação, ela precisa ser liderada pelo planejamento, porque o planejamento fez, junto com as secretarias, os projetos, ele colocou no orçamento para todas as secretarias as partes devidas e a gente acompanha as entregas. Então, a gente trabalha dessa forma integrada com essas secretarias acompanhando diariamente. Semanalmente, a gente tem reuniões por eixo, que são secretarias diferentes, e diariamente é um resultado aqui, é uma entrega que faltou ali, em busca sempre de aprimoramento para a gente realmente entregar aquela política pública que foi
e através de técnica, né? Porque foi uma proposta do governo, é uma proposta do governo que a gente está executando, mas eu preciso ter técnicas, eu preciso ter dados para poder entregar essa pauta, né? Sim, sim. E você falou algo muito interessante, que é o que a gente bate muito quando a gente vai discutir gestão pública, a questão do monitoramento. É fundamental, porque não adianta eu planejar, mas se eu não acompanhar, eu preciso estar acompanhando aquilo que a gente planeja, porque senão vira só uma intenção, e o planejamento precisa ser executado, né? Então a gente precisa executar e controlar e monitorar. Daí a importância que você traz algo que funciona bem na secretaria, e é algo que já foi ter motivo de discussão no Instagram. A gente fez uma proposta, inclusive, de ter reuniões de monitoramentos frequentes. E você tem um gabinete para fiscalizar isso. Então, você traz uma experiência prática que funciona, né, da importância de monitorar as políticas públicas. Porque a gente precisa realmente desse acompanhamento. E essa questão das secretarias é interessante você trazer também, porque a gente muito se fala em ilhas, né? Há isso aí problemas na gestão pública de secretarias trabalharem isoladas. Uhum. Muitas vezes é como se fosse uma prefeitura à parte, né? Infelizmente, é como se fosse um órgão independente dos outros. Mas a gente não pode pensar assim. Gestão pública ela não é ilha, não pode ter uma secretaria que está funcionando bem e a outra está funcionando mal. Todas têm que estar funcionando bem. E a gente precisa, o planejamento traz isso. Você pontuou muito bem isso, porque a gente realmente precisa que todo mundo caminhe junto. Porque o mesmo público que está usando a Secretaria, por exemplo, de Assistência ou de Educação, é o mesmo da infra, porque ele tá circulando na cidade e a gente precisa pensar a gestão pública como um todo. Eu vou pegar no ponto que você trouxe também, a questão da materialização da vontade política. Você diz que o plano de governo, essa vontade do gestor, das entregas dele, e ele materializa nesse instrumento que é o plano de governo. Posteriormente, a gente vai falar das leis orçamentárias, que vão materializar essa vontade no executar, no dinheiro, no recurso. Como é que se dá esse trato com o gestor e com as forças políticas que a gente sabe que existe, né? Há uma dificuldade nesse trato ou com a tecnicidade a gente consegue superar? Vê, assim, a gente trabalha com essa intenção de não ter essa dificuldade, né? A gente integra, graças a Deus, hoje a gente conseguiu fazer com que todo mundo enxergasse a importância do planejamento, né? Hoje na nossa gestão a gente não tem esse problema. Digamos assim que alguns temas, como são entregas que a gente precisa fazer de imediato, e como você mesmo citou, às vezes a gente quer trabalhar individual, mas devido ao monitoramento, a gente consegue ter essa visão. Quem está querendo entregar sem ajudar o outro que precisa ter a mesma entrega para a mesma pessoa e a gente atender de forma, digamos assim, de uma forma mais efetiva. Então, a gente tem reuniões frequentes. Lá na Secretaria de Planejamento, eu preciso de resultados semanalmente, né? Então, a gente consegue, de uma forma mais efetiva, mais rápida, ter esse conhecimento dessa, às vezes, digamos assim, de uma fraqueza ali, outra aqui, que é normal, né? Normal dentro de uma gestão de uma cidade com 400 mil Sim, habitantes, né? Mas a gente realmente consegue entregar muito bem, integrar também digamos assim, essa conversa entre as secretarias, que é onde a gente consegue otimizar e fazer realmente a entrega acontecer. Porque se a gente não tiver a Secretaria de Planejamento ali no meio, mediano, até às vezes no dia a dia acontece de você querer fazer aquela entrega e esquecer que tem uma outra secretaria que pode te ajudar. Entendeu? uhum, Então, às vezes, eu já vi muito, eu tenho 16 anos de gestão pública, então eu já vi muito, quando eu trabalhava em uma forma isolada também, que eu não era da Secretaria de Planejamento, eu era de uma secretaria, eu via muito acontecer de dizer assim, eita, essa entrega aqui eu poderia ter contato com a colaboração de outra secretaria, né? e até E economia de é recursos, né? economia de recursos, porque às vezes a gente faz um, uma entrega ali que poderia ter a ajuda de outra secretaria e a gente fazer uma entrega só,
né? Economizando recursos para a população, que é o que realmente precisa. E hoje, como eu falei antes contigo, a gente tem reuniões com as secretarias meios, que são as secretarias que são a parte administrativa e burocrática, né? Eu costumo dizer que controle interno, o jurídico, que é a procuradoria, a administração, a fazenda e o planejamento e o governo, eles precisam estar integrados. Então, essa tomada de decisão em conjunto, ela facilita, né, esse intermédio entre as secretarias. E a gente, Secretaria de Planejamento e Gestão, a gente leva a informação para aquela tomada de decisão. Então, hoje eu enxergo que eu até brilho os olhos, né? Porque assim, eu sou apaixonada por planejamento, orçamento e gestão. Orçamento é A vida, né? meu é meu ouro, porque eu sou formada em contabilidade, então o orçamento para mim é a concretização de tudo que a gente faz dentro do município, né? A gente tem um consultor que é um doutor aqui em orçamento e política pública, que ele costuma dizer assim, que a peça legal do município mais importante é o orçamento. Por que o orçamento é mais importante do que qualquer outra coisa? Sem um orçamento, a gente não consegue concretizar as entregas para a população. Perfeito. É através do orçamento que a gente materializa aquela vontade, né? Aquela E vontade da população, aquela vontade do gestor. Pronto, a gente está num momento aqui no município da escuta com a população. Não sei se você já viu que a gente está fazendo o orçamento participativo. Aquela. Caruaru é um dos pioneiros, né? No Isso, orçamento no Brasil, no inclusive. Brasil. E aí, hoje, a gente está num momento de extrema importância, que é 6 meses antes do ano que a gente faz começa a fazer a entrega das prioridades e dos projetos para a população, né? Então, esse é o momento que a gente precisa que a população diga sua necessidade, que exponha sua dor. Porque, às vezes, a população, quando não tem essa visão, ela reclama muito que está faltando isso, está faltando aquilo. Como a gente falou, são várias prioridades dentro das prioridades, né? Mas como a gestão vai escutar o micro de 400 mil pessoas? Eu tenho 25 secretarias, né? Então, esse é o momento que nós, gestão, conseguimos escutar a população. Então, essa participação da população nesse momento para a gente construir o amanhã, que agora, 2027, a gente já vai começar a executar, planejar agora para executar no comecinho de janeiro do ano que vem. Então, Sim. a população vai poder participar e dizer a dor para que a gente possa ir atender e curar aquela dor. Perfeito, perfeito. Andresa, tu fala em questões muito importantes, que é a participação social, né? Como a gente comentou aqui, Caruaru foi pioneiro no orçamento participativo no Brasil, né? Então, é uma cidade que tem um histórico de participação. É muito interessante porque quando a população se apropria disso, ela fiscaliza melhor, ela sente melhor o resultado daquela entrega e a gente precisa entender o que as pessoas querem realmente. Porque muitas vezes a gente, por estar ali sentado atrás de um birô, a gente não consegue entender quem está ali na rua, quem está precisando de uma coisa. Então, a solução que a gente imaginava não é muitas vezes a solução que ele precisa, né? Então, é muito importante isso, é muito interessante você trazer essa questão do orçamento participativo e da escuta, né, que a gente realmente precisa. Eu só vou pedir para você entrar um pouquinho em detalhes como é que se dá isso. São audiências, existem aplicativos, como é que funciona essa escuta por orçamento participativo aqui em Caruaru? É, hoje tem uma inovação tecnológica no município de Caruaru, que foi uma entrega que a gente fez agora no aniversário de Caruaru, dia 18 de maio, que é um aplicativo chamado Minha Caruaru. Nele, nós temos hoje mais de 250 serviços para a população. Que legal. Aquele serviço que a pessoa ia lá na unidade de saúde, uma consulta. Uma consulta eu precisava ir lá na unidade, marcar a consulta, voltar naquele dia que a consulta foi marcada. Então, eu tinha duas viagens, eu quanto população, né? Eu quanto cidadão. Eu ia lá na unidade para poder marcar. Hoje, com o aplicativo, você baixa o aplicativo no seu celular, você faz um seu cadastrozinho, que é bem simples. Nome, cidade, endereço, telefone, contato, para que a gente Informações possa... básicas, né? As informações básicas. Baixa o aplicativo.
Lá eu posso agendar a minha consulta médica. Então, eu já vou saber qual foi o dia que foi marcado. Então, eu vou só para ser atendido. Isso é uma inovação maravilhosa. Então, o que foi que nós fizemos? Para que a população poder também ter esse acesso, né, ter essa informação, nós colocamos a consulta pública dentro do aplicativo Minha Caruaru. Então, a população baixa o aplicativo Minha Caruaru, vai ter um bannerzinho lá. A prefeitura quer ouvir você. Você clica e ele direciona você para a consulta pública. Legal. Lá eu vou escolher as minhas prioridades, eu enquanto cidadão. Qual é a prioridade? O que é que eu acho que é a maior necessidade de Caruaru hoje? É a segurança? É a infraestrutura? É a limpeza? É a educação? É saúde? Então eu vou escolher, vou dizer qual é a minha prioridade. E aí, é um formulário que dentro de 2 minutos você responde. E lá eu vou ter um campozinho aberto que eu vou realmente dizer o que eu quero. O que é que eu, enquanto cidadão, acho que é a minha necessidade? Esses dias a gente foi em loco, né, fazer essas consultas que a gente ajuda a população a entender. E uma senhorinha eu achei muito interessante que ela chegou e disse assim: Ô, secretária, veja, na minha rua, o pessoal faz a limpeza urbana todo dia, do jeito que é o calendário, eu não tenho o que reclamar. Mas eu tenho que reclamar, porque tem um terreno ali que eles não fazem. Os terrenos são de responsabilidade do proprietário, Sim, tá? Para deixar bem claro. claro. Mas às vezes a gente consegue dar um apoio. Então, assim, então se a senhora está se sentindo incomodada com isso, porque tem lixo, porque tem, né, resíduos ali que está lhe incomodando, fale naquele, explique naquele campozinho ali, diga a rua, diga onde é, diga o local, tire foto, mande, que é o momento da gente lhe ouvir. Perfeito. Isso foi resolvido dentro de uma semana. Quando a gente recebeu, a gente olhou, viu, passou para o secretário da área, ele foi lá e resolveu. Andresa, isso aí todo mundo vai conseguir fazer? Talvez não de imediato tão rápido como eu consegui esse, porque a gente ainda está na escuta para o ano que vem, Sim, né? Mas uma coisa simples assim, a gente consegue atender. É rápido, é mais efetivo, porque a gente também não consegue, diante de uma cidade desse tamanho, né, ver o micro. A gente não consegue, a gente, enquanto gestor. É muito sim, difícil, mas se alguém avisa, é mais rápido e é mais fácil da gente ir lá e resolver o problema. Então, esse é o momento que a gente pode resolver agora e a gente pode planejar para o amanhã. Então, a pessoa que vai e faz essa contribuição, exemplo, quero o calçamento da minha rua. Minha rua não tem calçamento. Coloca lá, porque tua rua vai entrar no planejamento para 2027 ou 2028. E ela vai ser calçada. o ouvir é fundamental. E ela, por exemplo, nesse caso que você traz, ela se sente já vista, né? Que é muitos problemas que a gente tem, principalmente em bairros periféricos, é o abandono. E aí, quando a população ela sente que está sendo ouvida, está sendo vista, ela faz parte da cidade e ela precisa se integrar também como parte da cidade. E a gestão pública consegue agregar isso. É muito interessante esse exemplo que você traz, né? É, agora eu vou caminhar um pouquinho para outro tema que você também trouxe, é sobre o núcleo de gestão, né? As secretarias meios. Eu achei muito interessante isso e eu queria trazer aqui para o pessoal, que também foi algo que a gente já conversou também no Instagram. É, eu considero particularmente um núcleo fundamental para a gestão pública, que são essas secretarias meio, que é o planejamento, é a controladoria, procuradoria, finanças e, vamos dizer, administração. Certo? São secretarias que dão condições para que todas as outras tenham condições de andar, né? Elas Isso. ajudam nessa questão da gestão para dentro, para que os resultados sejam entregues para fora. Como que se dá essa gestão desse núcleo, vamos chamar de núcleo de gestão, como é que se dá essa integração também entre eles e a forma que ele orienta as outras secretarias? É, toda semana, como eu falei, nós temos reuniões de eixo, porque a gente precisa saber das demandas de cada secretaria. A gente dividiu as reuniões de eixo e a reunião de núcleo de gestão, certo? Então, para eu poder levar para essas reuniões de núcleo de gestão, eu preciso das demandas das demais secretarias. E para isso, a gente tem essa escuta, esse momento de reunião, de tomada de decisão, para a gente poder levar os dados e as demandas que precisam
digamos, da resposta desse núcleo de gestão, da tomada de decisão, né? Então, as secretarias trazem, nós trabalhamos em conjunto essas pautas, essas demandas, e tomamos a decisão baseada com dados, com, com dados indicadores, com o recurso, né? Qual o meio legal de executar essa demanda. Então, a gente leva essas demandas para o núcleo de gestão para poder a gente ter a tomada de decisão. E aí sim, o gestor está informado de tudo que está acontecendo em todas as secretarias. Então, é, com essas informações, e lógico que a Secretaria da Fazenda é uma secretaria que tem que viver junto, né, e que a gente tem essa integração. E também você esqueceu de falar da Secretaria de Governo. A Sim, Secretaria de Governo também é de extrema importância nessas reuniões, porque é onde entra a questão da gente, articulação, né? da articulação política com as lideranças. A gente escuta muito as lideranças, né? Porque as lideranças, elas trazem a dificuldade da ponta. E aí a gente toma a decisão dessas demandas com a ouvida do governo, com a ouvida da administração, para a gente poder fazer a execução. Mas eu acho que se torna muito mais efetivo, sabe? Essa conversa, esse diálogo com todas essas secretarias, para a gente poder entregar a política pública e ver a necessidade realmente do dia a dia, né? Uhum. Porque se a gente não tem essas reuniões e cada um vai trabalhar de forma individualizada, e não é isso que a nossa gestão e que todas as gestões municipais deveriam fazer, né? E não é o que a gente realmente Infelizmente. trabalha essa integração entre as secretarias. E isso traz os resultados muito bons, graças a Deus. Coisa boa. É interessante você falar, trazer a Secretaria de Governo, porque a gente muitas vezes tem a percepção que a gente tem que dissociar a coisa pública da política. Mas não dá. Não dá, não tem como. O ser humano naturalmente é um ser político. A política vai estar presente e vai permear todas as questões da sociedade. E existe a má política e existe a boa política. E a gente precisa saber filtrar isso aí, Sim, claro. né? Da importância e você trazer isso é muito interessante, a Secretaria de Governo, porque eu entendo e vejo Caruaru como uma cidade muito politizada, né? Existem muitos grupos políticos e lideranças comunitárias também que pensam a cidade, né? Uma cidade desse porte, naturalmente, tem essa percepção. E é bacana você trazer isso pra gente, porque dá para fazer planejamento, dá para fazer política, e a política muitas vezes ela vai auxiliar. A gente Sim, pensa que a política prejudica, mas ela pode auxiliar, porque ela vai fazer o diálogo acontecer e a gente concretizar aquilo que a gente está planejando, que a gente está pensando para executar aquilo de melhor forma, né? verdade. É, você fala muito de dados e é algo que me interessa bastante, né? Eu acho que pela sua formação também, como você falou, em contadora, né? A contabilidade usa as análises de demonstrações contábeis que são fontes de informação para a tomada de decisão. Não são usadas muitas vezes, mas isso é um aspecto da tua formação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que se dá essa gestão da informação. Peter Drucker, o pai da administração moderna, ele diz: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E como a gente vai medir as coisas sem dados, né? A gente também tem que ter a percepção que a gente não precisa de todo tipo de dado. Então, a gente volta para o começo da conversa, prioridades. Que dados eu vou mensurar? Qual a importância desse dado? E como é que se dá a leitura disso? Então, eu queria conversar contigo sobre essa questão da gestão da informação. Como é que se dá? Como é que funciona esse fluxo? Que indicadores prioritários vocês utilizam? Há sistemas de gestão? Como é que se dá? Excel? Conversa com a gente um pouquinho sobre isso aí. Como é que funciona a gestão do dado, da informação, né? É, vamos lá. Na gestão pública existem alguns indicadores que são obrigatórios, né? Educação, saúde, assistência, são obrigatórios, que eu digo, de cumprimento. Então, a gente trabalha fazendo um acompanhamento para o cumprimento desses indicadores. Mas, lógico que a gente não pode deixar de aferir vários outros indicadores: arrecadação, infraestrutura, serviço público, né? Todas as políticas públicas. E a gente trabalha com BI, né? Que é uma ferramenta que nos ajuda a enxergar muita coisa, a ter aquela tomada de decisão em cima dessas informações dos dados.
A gente trabalha também, a gente tem um sistemazinho de gestão que é desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, que É? a gente tem a parte de desenvolvimento também. E a gente trabalha com vários indicadores. Eu acho que comecinho, não, a gente está em julho, acho que lá em março, a última vez que eu contei, a gente tinha mais de 80 indicadores internos De vocês, criados. nossos criados. Que legal, 80. Mais de 80. É ramificado por todas Aham. as áreas, né? Todos os setores. E isso aí a gente vem acompanhando mensalmente. Mensalmente a gente acompanha todos esses resultados, porque nós temos metas, né? Todo o planejamento, todo o projeto, ele tem que ter uma meta. E como é que a gente acompanha uma meta? Como é que a gente mensura uma meta se a gente não tiver os dados e o acompanhamento do monitoramento desses projetos? A gente não consegue. Então, para mim é essencial, né? A gente fazer esse acompanhamento. A gente tem um setor específico para trabalhar eh, o trato, né, desses dados, porque a gente pega o dado bruto e transforma ele em indicadores, Informação, né? Estratégia. informação. O núcleo de gestão, ele recebe essas informações, principalmente no que se chama de educação, saúde e assistência social. Esses indicadores, eles são discutidos mensalmente. Mensalmente, religiosamente, a gente, após um mês, né, quando finda o mês, com 8 dias a gente tem a reunião para ver e para a gente estudar aqueles indicadores. Se está bom, se está ruim, o que é que precisa melhorar. E, claro, sempre com foco nas prioridades, que a gente tem que mensurar, mas nunca saindo do foco. Existem algumas coisas que faz a gente sair da prioridade, normal. Todo canto existe uma demanda, uma urgência que aparece até em casa, né? A Sim. gente tem uma coisa que a gente não esperava que acontecesse, e acontece, a gente sai. Mas por isso que a gente tem o setor de monitoramento, porque se a gente sair daquele foco, tem um monitoramento para dizer assim, Andresa, ó, Volta pra cá. volta para cá. Andresa, ó, tem fulaninho que parou aqui. Tem tal secretaria que não continuou a atingir a meta desse mês. E aí a gente vem fazendo esse trabalho mensalmente e a gente leva para o núcleo de gestão para que o gestor tenha a ciência de como anda, o que é que falta para a gente fazer aquele cumprimento da meta, né? Então, os dados e indicadores realmente é a menina dos olhos da Secretaria de Planejamento para a tomada de decisão. Fundamental, isso é a tomada de decisão. Inclusive, o monitoramento, e aí retomando um pouquinho, ele serve tanto para corrigir desvios, como mudar de rota, que é possível, né? Sim, Há claro. oportunidades que vão surgir, né? Há caminhos que não vão poder ser Isso. percorridos. A gente, por exemplo, passou por uma pandemia, então foi preciso fazer um Reinventar. desvio, se reinventar, né? É. Então há oportunidades, sei lá, um recurso que chega, um recurso que falta, então eu preciso, ó, não vou conseguir ajustar essa meta, então vamos fazer um redirecionamento. Eu vejo que tem um trato muito grande com informações qualificadas, cria mais de 80 indicadores, mas eu imagino que você não faça isso sozinha. Não. Eu queria conversar um pouquinho sobre a equipe, da importância, que é o que a gente bate muito, da profissionalização, da qualificação do servidor e da exigência de ter pessoas realmente qualificadas ali, né, na secretaria. Eu imagino que para lidar com tanta informação, com tantos dados, com tantas coisas, a gente precisa ter uma equipe qualificada que a gente não encontra normalmente em todo setor. Hum. Então, como é que se dá essa gestão de pessoas, que a gente precisa pensar também da secretaria, eh, como é o trato deles e como é que eles atuam, né? Como é a organização, a dinâmica deles, a qualificação, o incentivo. É. Algumas secretarias, geralmente a gente sabe que a gente trabalha no âmbito político e existe muita indicação política, né? Mas nossa gestão hoje, ela trabalha muito técnica. Então, os servidores da Secretaria de Planejamento, como uma grande maioria hoje dos servidores de Caruaru, são muito técnicos. Então, a gente busca realmente a parte técnica para a execução. Eh, os nossos servidores, eles são muito integrados, como eu falei no princípio. Eu busco sempre integrar o dado com orçamento, com monitoramento, para a gente poder ter resultado.
pessoas que trabalham comigo, que são eh, profissionais muito capacitados, gerenciam e tomam decisões entre eles e tomam decisões técnicas e trazem para a gente ter a decisão e estratégia, né? Eu tenho dois executivos, tanto o executivo de planejamento, orçamento e gestão, como o executivo de tecnologia. Então, a gente anda muito integrado, né? Não tem como a gente ter pessoas que desenvolvam o trabalho de dados e indicadores se não forem técnicos. Para eu ter uma boa gestão, eu tenho que ter tecnologia. Sim. Então, eu tenho um setor de tecnologia. Para ter uma gestão boa de dados, né, e indicadores, eu preciso ter uma tecnologia bem avançada. Então, nós temos realmente servidores, colegas de trabalho, profissionais excelentes, que entregam resultados e que no dia a dia estão ali sempre trabalhando com um objetivo, né? Nós temos meta também dentro da Secretaria de Planejamento. Lógico, senão seria Secretaria de Planejamento. Andresa, a gente vê que há um caminho da qualificação profissional, do incentivo, e eu vejo que isso traz um benefício no sentido motivacional, né? Porque não é estanque a atuação do servidor. Eu gosto muito da Secretaria de Planejamento porque eu acho a secretaria muito dinâmica. Que você, como você traz, eu posso conversar hoje sobre educação, amanhã eu vou estar conversando sobre finanças, não tem chatice, não tem tempo ruim. Não. É sempre em movimento, é sempre um fato novo, é algo diferente que a gente está conversando, né? Então, o planejamento é essa dinamicidade da gestão pública. É muito interessante você trazer isso e tentar equilibrar todas essas questões de diversidade, né? É muito complexo, porque são vontades tanto externas como internas, como capacidades tanto financeiras como de limitações que a própria gestão pública passa, seja políticas, seja institucionais, intergovernamentais. Então, é muito interessante observar essa realidade de como funciona a Secretaria de Planejamento. Há algo que me interessa muito, que é a continuidade, né? A gente bate muito nessa tecla, porque a gente precisa pensar a gestão. Inclusive, foi um tema de uma publicação nossa. A gente não é importante, né? O gestor, ele não é importante. Observe, não estou dizendo que ele não tem relevância Sim, nenhuma, mas eu estou dizendo que ele é apenas um instrumento para a execução, para a materialização daquelas políticas públicas, para a persecução do bem comum. Então, sim. você não é importante. O importante é a gestão, é a continuidade, é a população que está sendo atendida. Então, a gente precisa pensar a gestão para além de mim. Como é que vai se dar a gestão da prefeitura, da secretaria, do meu órgão depois que eu passar? Eu preciso ser e dar condições para que quem venha depois de mim possa executar um trabalho tão bom ou melhor que o meu, né? Isaac Newton, ele tem uma frase que eu gosto muito: só cheguei onde eu cheguei porque subi em ombros de gigantes. Então, a gente precisa ser esses gigantes para que os próximos que venham tenham essa mais facilidade, não encontrando tanto problemas e consigam fazer entregas melhores. E aí, esse contexto todinho é para a gente falar um pouquinho de continuidade. Como é que a gente pensa a gestão pública, como é que a gente pensa o planejamento para o amanhã, para o pós-eu, para o depois, para a continuidade daquela relevância daquele assunto, da entrega para o bem comum. Como é que a gente pensa o pós? É. Vamos lá. Eu sempre, como já faz um bom tempo que eu estou na gestão pública, eu sempre acho que a gente precisa sempre estar em evolução constante, né? Como é que eu vou planejar um futuro melhor para o meu município se eu não entregar uma evolução? Então, eu, enquanto gestora, eu penso o seguinte, que eu estou fazendo o meu máximo e eu espero que o que vem a partir de mim, eu tenho certeza que ele vai ser melhor do que o que eu estou sendo. Porque se a gente não acreditar e não tiver certeza disso, é como se eu estivesse dizendo que minha cidade não vai evoluir. Ela vai evoluir, porque a gente planeja um futuro melhor para a nossa cidade, com a entrega da política pública, né? Então,
Quando a gente trabalha, a gente normatiza certas coisas para que essa continuidade ela venha a acontecer. E, claro, sempre com a evolução de melhorias. Eu tenho certeza que a pessoa que sentar na Secretaria de Planejamento, ela vai ser bem melhor do que eu na evolução, porque eu tenho certeza que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a tendência é que a gente sempre esteja evoluindo. É que a gente queira, a gente tenha um desejo que a gente transforme Caruaru como uma capital, né? Que ela já é a capital do forró, mas a Aham. gente espera que ela, na questão de infraestrutura, de, de saúde, de educação, ela esteja sempre crescendo. Então, a gente tem que ter essa visão. Então, quando a gente trabalha em cima de uma continuidade, a gente tem que materializar isso. Como é que a gente materializa? Existe o PPA, que são os instrumentos normativos, que fazem com que a gente garanta a continuidade das políticas públicas. Então, a gente faz o plano de governo antes da gestão. Quando a gente assume o primeiro ano da gestão, a gente está dando continuidade à política pública do ano anterior, da gestão anterior, né? Então, eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui, que eu participei da construção também do plano de governo dessa gestão, e a continuidade a gente falava exatamente sobre isso, onde eu estou e para onde eu quero ir, né? Então, a evolução, ela precisa ter continuidade olhando para a evolução. Porque a continuidade do mesmo jeito, não, mas a gente tem que continuar evoluindo. E aí é que tá, a gente começa uma gestão com a normativa da gestão anterior, então eu não posso voltar para trás. Sim. Eu não tenho como. Até porque existem normativas que nos obrigam. Que até, tem gente que já chegou e falou assim: era para o plano de governo, era para o PPA ele começar no primeiro ano da gestão. E aí sim, talvez se isso acontecesse, eu não teria continuidade da entrega das políticas públicas. Concorda comigo que quando eu tento fazer um planejamento e eu quero começar agora, talvez o planejamento não seja executado do jeito que ele precisa ser. Mas se eu planejo com antecedência, que já está dizendo, né? Um planejamento para uma execução. Então, quando eu planejo, tem uma normativa que eu tenho que dar continuidade àquela política pública que foi pensada anteriormente pela gestão anterior, e eu preciso dar melhorias com o que eu planejei para a minha gestão, então a tendência é só dar continuidade, não, é só evoluir. Eu não vejo mais como uma continuidade, eu vejo como uma evolução. Eu acredito na evolução. Então, eu tenho um desejo muito grande, que eu sou caruaruense desde que nasci, e quando eu tiver com meus 80 aninhos, eu vou ver uma cidade maior do que o que já é, né? Então, é isso, a gente, quanto gestor, a gente tem que pensar que, e acreditar que sempre terão evoluções para melhor, né, depois da gente, e isso a gente realmente materializa através de legalidades, documentos, para que essa evolução ela venha a acontecer. Fazer feita a história, né? Para trás, nem para pegar impulso, né? Só para frente, só dá para ir Exatamente, para frente. exatamente. Essa questão do que você fala do PPA, que é um instrumento que a gente tem, a Constituição traz esse mecanismo. Eu tenho uma certa crítica com relação ao PPA, porque apesar de ser um grande avanço, né, a gente tem um instrumento que vai ditar como é que vai ser as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para os próximos 4 anos. Eu enxergo ele ainda como um mecanismo, e aí não é o caso aqui, mas em algumas situações, como apenas uma formalidade. A minha crítica é essa, certo? E eu queria entender um pouquinho da sua visão. Eu enxergo porque ele tem 4 anos, é um cenário de médio prazo, e a gente precisa pensar a longo prazo. Por exemplo, eu vou trazer o caso, sei lá, da China. Ela tem os planos para extremamente longo prazo, são 50 anos, salvo engano. E ela pensa a gestão para onde eu vou estar daqui a 50 anos, né? Eu queria saber um pouquinho da tua opinião para um cenário um pouco maior. Como é que a gente pode pensar daqui a 10, daqui a 30, daqui a 40 anos? A gente consegue fazer alguma coisa hoje? Vê, o PPA, como você falou, eles são de 4 anos, certo? E eu acho que eu vejo ele como uma peça de continuidade, certo? Só que o PPA, ele não é apenas uma peça figurativa.
ele é realmente o norte. Ele é o norte de onde eu quero chegar, né? Por onde eu vou. Hoje, a gente discutiu, acho que isso foi uma das pautas de reunião nossa da Secretaria de Uhum. Planejamento há uns menos de 30 dias atrás. Eu sempre tive esse desejo de integrar. Quando eu entrei na Secretaria de Planejamento, eu queria porque queria integrar tudo e não e deixar dessa visão do pessoal de achar que o PPA não é nada do que você falou. É porque, assim, é uma visão geral. Sim. É como se o PPA não tivesse É importância. uma mera formalidade, acaba sendo em alguns Exato. municípios, porque eu tenho que bater aquilo, eu tenho que entregar aquela peça, não caso com a realidade. É o tanto que você vai analisar, por exemplo, para dados reais, na gestão pública em outras cidades, em outros municípios, a execução do que foi planejado, que está disposto no PPA, não é a realidade. Não, porque muitas vezes falta essa questão do monitoramento e da realidade do que é o planejamento, né? De estar ali acompanhando, de estar executando e criando metas realmente mais concretas. A gente precisa pensar essa questão do planejamento orçamentário de uma forma mais realista, né? É um absurdo a quantidade, por exemplo, de decretos orçamentários especiais que a gente abre porque não conseguiu a materialização do orçamento da LOA e precisa estar sempre fazendo essa alteração, né? Eu vejo várias penalizações, inclusive, do Tribunal de Contas aqui de Pernambuco, com respeito à LOA, porque ela sofre tantas alterações que ela deixa de ser um instrumento de planejamento porque o gestor ele não consegue pensar a gestão para o próximo ano. Ele não consegue olhar o que ele fez esse ano para, eita, caramba, eu vou organizar aqui o que é que eu tive esse ano que vem o que é que eu vou fazer. E já vi várias decisões, acordos do TCE nesse sentido. A Lua não está servindo pela quantidade de alterações, o limite de créditos, a possibilidade de créditos que é possível abrir, ela está deixando de ser um instrumento de planejamento. A minha crítica com relação ao orçamento é que ele passa a ser uma mera formalidade por falta desse entendimento de que a gente não tem, de que é uma peça estratégica. Vamos lá. É, Quando eu entrei na Secretaria de Planejamento, eu sabia e via que todo mundo tinha esse pensamento. Ah, na atual gestão, que já vem de outras gestões também que eu peguei, nós começamos a trabalhar o orçamento de forma diferenciada. Aí você fala de abertura de créditos, que são indignações, às vezes, infelizmente, mesmo alguns certos órgãos de controle, eles enxergam o orçamento como financeiro. Eles não sabem diferenciar o que é o orçamento do financeiro. Existe uma grande diferença. O orçamento é o planejamento, o financeiro é a execução. Será que o que eu planejei em cima daquele financeiro que viria de um determinado órgão, eh, de uma determinada instância, ela vai ser entregue? Eu não tenho como. Eu prevejo. Eu não tenho como garantir que aquele financeiro que viria de uma determinada instância, ela realmente venha esse ano. Então, ele precisa ser flexível o orçamento. Se eu tenho o financeiro, né, o recurso para executar e não recebi aquele recurso que eu planejei executar agora e eu não recebi, eu tenho que executar qual? Porque eu estou com ele em caixa, Encaixa. né? Então, por isso que o orçamento ele precisa ser mais flexível. Então, algumas instâncias, elas entendem como se o orçamento fosse o financeiro, o recurso propriamente dito, e não é. Então, alguns questionamentos que a gente até fica brincando, assim, meu Deus, como é que pode, ainda no 2026, o pessoal não saber a diferença de orçamento e recurso, né? Existe uma grande diferença. Mas, enfim, é, quanto às peças orçamentárias, a gente conseguiu, na gestão, visualizar isso, que parecia ser uma simples peça figurativa, e que não é. Como é que a gente... Andrés, e como é que tu disse que não é? Não, porque para a gente hoje fazer a LOA, nós fazemos oficinas de estudo com todas as secretarias anualmente.
para a gente tratar especificamente do orçamento. Legal. Todo ano. Inclusive, começamos agora, em agosto, vamos começar as oficinas, que a gente trabalha, fala como oficina, a gente faz seminários hoje para os executores do orçamento entenderem como funciona. Tem gente que trabalhava antes com a contabilidade. Por que, Andresa, tu fizesse isso? Porque eu senti essa dor. Eu comecei trabalhando com financeiro e eu não entendia muito como funcionava a construção daquele orçamento, né? E eu sentia essa dificuldade enquanto eu estava lá na ponta. E hoje, a gente, na gestão, a gente consegue fazer esse seminário com os executores financeiros de cada secretaria, com todas as secretarias, e trazemos para as oficinas todos os secretários, com todos os temas, com todas as pautas transversais. Fazemos reuniões individuais por secretaria, para ele saber exatamente aquele recurso que ele está planejando para o próximo ano. Então, hoje a gente consegue tirar aquela peça que era meramente figurativa para ela ser executada. Porque eu vou estar lá. Ó, esse ano aqui, eu tenho 4 anos para executar isso que tu me deu. Esse ano tu vai executar o que aqui? Perfeito. Deixa de ser uma mera formalidade, né? Passa a A ser gente trabalha pensamento. especificamente com isso, hoje na Secretaria de Planejamento. Eu tenho um planejamento, eu tenho um acompanhamento e a gente fez todas as prioridades para os próximos 4 anos. E já com o monitoramento, com a base de dados, eu consigo saber o que aquela secretaria não vai entregar esse ano e vai reprogramar para 27, para 28, até terminar a gestão e a gente conseguir realmente deixar que esse PPA ele seja uma mera peça ilustrativa e passa a ser executada. E aí, Andresa, o que é que tu acha que se fosse para mais anos? Eu acredito que a gente está trabalhando com essa visão hoje, sabe? Eu acho que antes a gente não tinha muito essa visão. Eu nem digo há 10 anos atrás, mas acho que há mais ou menos isso a gente tinha uma outra visão. E a gente vem sempre evoluindo mesmo e vamos executando o que a gente coloca no papel. Hoje, a Secretaria de Planejamento tem esse objetivo. É tanto que hoje, através dos BIs, através dos nossos sistemas, eu consigo dizer a você quanto a gente já fez do plano de governo, quanto a gente já executou do plano de governo. Legal. Interessante isso, porque tem um estudo que apresenta em capitais, né? Que a gente entende que são cidades que têm uma capacidade, e realmente tem, tanto financeira como de pessoal, elas não conseguem executar o seu plano de governo com uma eficiência. E aí, eu suponho que as cidades menores, muito menos, né? Até porque o plano de governo muitas vezes não é nem pensado, é só para aquela também, um proforme para entregar na justiça eleitoral, mas muitas vezes nem é pensado durante a gestão, né? É muito interessante isso que você traz. E eu vou puxar para uma pergunta que o que eu queria entender, essa questão que você traz muitos benefícios, muitas questões que o planejamento traz para Caruaru, traz para a gestão pública, mas o que é que você entende como um maior desafio hoje? Tanto para o planejamento, e aí eu vou pedir para você ampliar um pouquinho o planejamento da gestão pública, e a tua visão como secretária de uma cidade do Porto de Caruaru, uma cidade de uma gestão municipal. O que eu vejo de maior dificuldade no planejamento é a deficiência dos recursos, né? Infelizmente. E aí, assim, se a gente tivesse realmente o recurso que eu estava falando, a diferença entre o orçamento, o planejamento do orçamento e o recurso em caixa. Então, esse é o nosso maior desafio enquanto gestão pública, porque a gente planeja que vai vir tantos recursos das esferas e quando vem no dia a dia, na execução, para a execução, a gente não recebe e a gente tem que se reinventar, né? E precisa entregar. Vê como é complicado, como é difícil, né? A gente planeja, todo planejamento para ser executado, ele precisa de recurso. E a gente planeja esperando por todas as esferas, né? E às vezes, quando vem a execução, quando vem a entrega das esferas, não é aquilo que a gente esperava. Então, a gente precisa reinventar e entregar a política pública. A população está esperando, A né? população está Se esperando. você tem recurso ou não, eu quero minha entrega. Então, como não fazer um remanejamento? Porque um remanejamento de recurso, né? Se eu preciso fazer aquela entrega,
Vê bem, eu preciso fazer aquela entrega e era com aquele recurso que eu tinha a previsibilidade de vir. E o recurso não veio, mas aquela entrega ela precisa ser feita. Como eu não vou remanejar um orçamento para executar aquele objetivo, aquela entrega? Tem a importância também da captação, né? Da captação do recurso, essa busca de fontes alternativas para a gente conseguir suprir, né? Eu vejo o Carol como uma estrutura, né, para isso. Inclusive, foi premiado aqui na MUP, não foi isso? A Secretaria de De Captação. captação de recursos, uma iniciativa muito interessante que eu acho que devia replicar, né? Foi inclusive ideia do nosso quadro de ideias de políticas públicas, ter esse departamento de captação, porque a gente trata de cenários de incerteza, de contingenciamento, e principalmente quando a gente trata num cenário federal de um orçamento limitado e com tantas emendas que são direcionadas muitas vezes para currais políticos e outras ficam ali. Então, é muito interessante você ter essa capacidade de atrás do recurso que é tão limitado, né? Sem dinheiro eu não consigo executar Né? e eu preciso fazer esse jogo de cintura para poder eh, entregar, fazer a entrega, né? Andresa, como a gente consegue tem sempre a urgência, tem sempre aquela entrega que o prefeito precisa fazer, que a população e o planejamento. Tem coisa que é para ontem, né? Acontece muito isso em prefeituras, eu vejo, né? Não, tudo para ontem. Mas quando você vai ver, não é realmente uma urgência, é só a falta de planejamento, de organização. Como é que a gente, para as cidades no Brasil, para o planejamento, como a gente pode tratar dessa questão de organização mesmo? Tiago, vê, vou ser até um pouco redundante, né? A gente, para entregar a política pública dessas urgências, a gente precisa saber qual é a dor da população. A população, ela precisa ser ouvida, ela precisa passar essa prioridade para a gente poder conseguir realizar, concretizar, né? E aí, como é que a gente faz para dar prioridade à prioridade? É a gente vendo eh, a dor da população e tentando curar essa dor. Eu acho que hoje, quando a gente tem esse trato com todas as secretarias, que a gente consegue ter esse diálogo, e a secretaria lá da ponta é que vai trazer essa, digamos assim, essa deficiência que ela precisa, essa ação, essa entrega que ela precisa realizar e que não estava prevista, né? E aí, quando ela traz para a gente faz esse levantamento em busca de recurso junto com as secretarias de captação de recurso, a gente faz essa busca junto com a Secretaria de Administração, a Secretaria da Fazenda, para a gente poder reinventar essa prioridade ou dar prioridade a essa prioridade. O importante que a gente sempre teve na nossa gestão é que aquela ação ela seja entregue e seja atendida a maior urgência para a população. A gente sempre teve essa visão, sabe? E a gente redireciona, mas lembrando sempre que eu tenho minha equipe de monitoramento para eu nunca sair do foco. Então, às vezes a gente sai de uma prioridade, mas a gente tem que voltar para a gente realmente entregar aquilo que a gente planejou. E o planejamento, ele é feito em cima de projetos, né? A gente faz um projeto e todo esse projeto ele precisa ser desenhado em cima de orçamento, acompanhamento para poder a ação do projeto ser entregue. Então, eu não posso deixar de acompanhá-la. O planejamento ele tem que estar ali 24 horas para poder entregar aquele projeto para a população. Porque na gestão pública o mais importante que, ao meu ver, é a entrega da política pública para a população. Ela precisa ver acontecer, né? Exatamente. Você traz algo muito interessante que é o impacto, é o que a gente chama de efetividade, né? Que é o resultado daquela política pública para quem realmente precisa, né? É você entregar uma rua asfaltada porque aquela pessoa ela precisa ter condições de chegar no trabalho, porque ela precisa de um saneamento básico, né? Você dá condições, por exemplo, da mãe ter uma creche, porque ela vai precisar arrumar o trabalho. E aquele trabalho é a oportunidade dela se libertar de uma violência doméstica. Então, vê como a gestão pública é linda
e é impactante na vida das pessoas, né? Elas realmente, e eu acredito muito nisso, têm essa capacidade de transformar a realidade e melhorar a vida das pessoas. Andresa, eu vou pedir para você um conselho para os nossos seguidores, uma dica. O que é que você acha que ainda falta no planejamento e o que você orienta para quem quer começar nessa área, para quem tem interesse, como é que a gente pode melhorar as secretarias com base na tua experiência? Como é que a gente pode mudar o planejamento no Brasil, na gestão pública municipal? O que é que você acha? Eu vou falar, é, eu sou apaixonada por planejamento e orçamento, e com isso eu consigo ver, a gente também é, trabalha não, digamos assim, a gente acompanha também outros municípios, né, vendo como acontece uma coisa que é muito importante. Tem alguns municípios que não tem nenhuma secretaria de planejamento. O planejamento ele fica dentro da Secretaria de Finanças. E ele passa ali como uma coordenação, como uma gerência, sabe? É como se fosse assim, para a visão, eu não vou dizer geral, porque quem realmente é técnico sabe que isso não é o correto. Mas a gente visualiza isso nos outros municípios, que o planejamento é como se fosse uma coordenação e não uma orientação, né? Que o planejamento ele é a orientação para a execução da política pública. E eu vejo que aqui a gente conseguiu trazer o planejamento para realizar a política pública e fazer a transformação do avanço do nosso município. Então, enquanto eu planejo, eu tenho que monitorar e eu tenho que entregar. Então, se eu vou planejar e eu não monitorar, talvez a entrega não saia do jeito que a gente planejou. Então, uma coisa que eu acho que foi de extrema importância aqui, quando a gente deixou de fazer as peças orçamentárias, que é o PPA, a LDO e a LOA, de ser meramente figurativa, ter esse trato com as secretarias, ver a necessidade da população e ver qual é a necessidade da gestão para fazer essa entrega, eu acho que a gente começou a ver que a população ela está recebendo essa entrega da política pública e ver que para a evolução, para fazer a cidade avançar, a gente precisa planejar. Então, o planejamento, ela não é uma coordenadoria, ela não é uma gerência, ela é um todo de um município, sabe? É, como você falou no começo, a gente trabalha com todas as secretarias. Tem hora que a gente está focado em educação, tem hora que a gente está focado em serviço público, tem hora que a gente está focado e não pode perder o foco de nenhuma. Então, a Secretaria de Planejamento, ela trouxe essa visão de um todo e não só de uma parte do orçamento. A gente não planeja só o orçamento. O orçamento, ele é a base para a execução dos projetos planejados para o município. Que os projetos planejados para o município é a entrega da política pública para a população. Perfeito. Planejamento é fundamental. Eu vou abrir esse espaço agora para tu fazer as tuas considerações, certo? A gente caminhou para aí uma horinha de programa já. Eu sei que tua agenda é apertada. Queria agradecer a disponibilidade por estar aqui com a gente, ter aberto e entrego algo que eu acho fundamental, né? E muito precioso, que é o tempo. Então a gente dá esse tempo não só para a gente aqui, mas para todo mundo que vai ouvir. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser transformadora para quem tiver a oportunidade de escutar e ver como é que funciona, né? Então eu queria agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente e abrir esse espaço para tu fazer tuas considerações para a gente caminhar para o fim desse programa. Eu que agradeço a você, Tiago, pela oportunidade de estar aqui falando sobre uma coisa que eu sou apaixonada, né? Em falar sobre o planejamento, sobre o futuro de uma cidade, porque a cidade ela só consegue avançar se ela planejar. Sem o planejamento, até em casa, se a gente não planeja a nossa vida, ela se transforma em um caos. Então, imagine na gestão pública, né? Se a gente não consegue, se a gente não planejar
como a gente vai entregar aquela política pública, a gente não vai eh, transformar a vida do cidadão. Perfeito, perfeito. E você aí de casa, gostou desse episódio? Fala aqui o que é que você achou, o que é que a gente precisa mudar sobre planejamento nas cidades, certo? Comenta, compartilha e curta esse vídeo. Obrigado, pessoal. Andresa, obrigado novamente. Valeu, tchau, tchau. Acabou de assumir uma secretaria municipal e não sabe como conduzir, está com dúvida nos processos e o que você precisa fazer? Nós temos a solução. Manual do Secretário Municipal. Quer saber mais? Link na descrição.